Olá, pessoal. Esse é o Empowercast. Eu sou Flávia Lorenzetti. É o podcast onde a gente fala de empoderamento, onde a gente traz assuntos de histórias de vida de pessoas que podem, de alguma forma, te ajudar a virar alguma chave dentro da sua vida. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. Tô muito feliz de você ter aceitado o convite. Obrigada, Ela Flávia. fica entre Brasil e Portugal, mas nada melhor do que ela mesma para se apresentar. Maria Klim, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Obrigada por esse convite. É tão bom, né, a gente poder saber que a nossa história pode servir para alguém. E é isso, eu acho que a minha vida é toda sobre esse propósito. Então, eu sou psicóloga. A minha especialidade acabou por uma história pessoal se tornando ansiedade e medo. Sou bailarina, então isso me trouxe bastante disciplina na minha vida. Acabei também por uma história pessoal dentro desse universo da cannabis medicinal. Então, hoje eu tenho 2 empresas de cannabis. Sou pesquisadora e estudo profundamente o universo também dos cogumelos. Estou lançando uma marca de cogumelos funcionais. E sou mãe, tenho 2 meninas lindas. E é isso. Gente, completa. Empresária, psicóloga, mãe, bailarina, esporte. Tem bastante coisa nesse pacote que com certeza vai ajudar. Né? São tantos papéis, né? Exato, exatamente. E é por isso mesmo que é o Empowercast, para as pessoas verem que, assim, dentro da gente, a gente pode ser tantas pessoas, tantos papéis, e que todo mundo consegue, né? Eu costumo falar isso. Costumo falar que tem várias Marias aqui, né? Então, qual é a Maria que hoje vai falar mais alto, né? Porque Sim. A gente não deixa de ser nada. Então, tem muito essa história das máscaras, né? Mas a gente esquece que, mesmo quando a gente coloca uma máscara, tem alguém ali por trás. Sim. Então, você não deixa de ser, né? Você só traz um papel principal para aquele momento. E isso não é ruim, isso é saudável. É o que faz com que a gente possa lidar com esse multi-mundo, multi-universo. Senão também fica impossível, né? Que está cada vez mais veloz. Cada vez mais veloz. Pegando essa carona na velocidade, conta pra gente de psicóloga a trabalhar com o medo. Como é que foi essa história? Que eu sei que você tem uma história pessoal. Eu já vivi isso na minha família. A minha mãe e meu irmão passaram aí bastante tempo também vivendo com o pânico. E eu vejo cada vez mais as pessoas indo por esse caminho, principalmente, infelizmente, né? Principalmente com essa ansiedade toda de... A internet, a ansiedade potencializou o que ela já existia. Então, queria explorar um pouquinho desse universo, que tenho certeza que o pessoal que está aqui assistindo, às vezes até tem um quadro de alguém próximo, alguém na família, mas às vezes nem consegue nem diagnosticar e nem dizer o que é. Eu costumo dizer assim, a ansiedade, ela faz parte da vida, né? Então, eu tenho até um pouco de bode quando eu vejo alguns profissionais falando, vamos acabar com a sua ansiedade, né? Que significa que ele vai te dar um tiro no peito e te matar, porque não existe hoje você viver sem ansiedade. Né? Nós somos conectados, a gente tem uma enxurrada de notícias de desastres e coisas acontecendo. A vida é rápida, como você mesmo falou. Enfrentamos desafios e estar vivo é sobre isso. Né? Então, a ansiedade, ela existe para todos. Agora, você tem formas de lidar com essa ansiedade. E eu diria que a gente pode resumir essas formas em 2 formas. Existe uma forma de você lidar com a ansiedade, que é o medo. Sim. Então, é aquele do tipo, não quero que isso aconteça, e fica paralisado. E existe uma forma de lidar com a ansiedade, a gente estava falando sobre a maturidade, e isso vem mesmo com a experiência, que é confiar, a entrega. Então, tudo bem, estou passando por isso, estou passando por isso. Não é legal, está sendo desafiador. Ter também a sobriedade de entender o desafio. Sim. Não só, ser leviano, não é sobre isso. Eu entendo que estou passando por isso, mas eu entendo também que isso vai passar. E aí, a fé, né, na vida e a fé Sim. em nós mesmos. Então, o parto, de certa forma, né, o parto natural, ele traz isso para o nosso corpo. Porque quando você faz ali a passagem, né, para nascer, é um caminho muito estreito. Sim. E se você entrega, o nascimento vem. Então, assim, fazendo um paralelo com os nossos caminhos estreitos durante a vida, que a gente passa por muitos caminhos estreitos. Se você tem essa memória
de que no momento que você entregou, o nascimento veio. E se você puder voltar a esse movimento de entrega, você vai ter vários pequenos nascimentos durante a sua vida. E aí, a gente está falando do parto natural, fisiológico e tal, né? Mas às vezes as pessoas... Eu mesma nasci, por exemplo, de cesariana. Sim. Então, assim, isso é uma opinião minha, tá? Isso não está embasado em nenhuma pesquisa, em ninguém. Mas eu vejo isso na minha clínica e na prática. E a minha clínica é muito sobre esse movimento empírico, sobre o meu paciente trazer como aquilo está sendo para o universo dele. E aí eu vou construindo ferramentas e experiências com esse paciente, porque é um trabalho muito individualizado. Sim. É claro que eu trago a minha experiência, mas não necessariamente vai servir a minha experiência. É de cada um, né? O medo é de cada um, o medo é subjetivo, é como a dor. Né? A clínica da dor, por exemplo, é muito desafiadora. Porque o médico vai chegar para você e falar assim, a sua dor de 0 a 10. Ele só tem uma tabela para medir a sua dor. Ninguém sente a sua dor por você. É isso. E aí, assim como a dor, o medo também entra nessa subjetividade. Porque eu posso experimentar uma situação através da minha lente, com tudo que me fez ser quem eu sou hoje. A mesma situação que você experimentar, para mim vai ser de um jeito e para você vai ser do outro. É muito mais sobre como a gente vive do que sobre o que está acontecendo de fato. A gente vê isso. Sim. Muitas vezes tem famílias com gêmeos ou irmãos de idade muito próximas que foram criados da mesma forma e são sujeitos, indivíduos completamente diferentes. Está aqui uma na sua frente. Porque a genética, ela traz uma parcela grande da nossa vida, importante, mas a gente sabe que a epigenética é o que liga e desliga o botão da genética. Então, a forma como você também construiu o seu ambiente, as suas relações, com quem você está conversando, quem você está convidando para sua casa, isso também é muito importante. Esse lugar do protagonismo parece meio clichê, mas ele é extremamente importante. Sim. E eu acho que ele é talvez o movimento mais importante que aconteceu na medicina nos últimos anos, que é tirar esse médico desse detentor do saber. Eu sei tudo, então eu te falo, e aí o paciente vai lá e acaba fazendo tudo que foi lhe prescrito, sem questionar, sem pesquisar. Só que hoje a gente tem a pesquisa tem aqui, informação. Né? Então, assim, as pessoas não estão mais aceitando tudo de olhos fechados. E é muito importante que assim seja. Então, trazer esse protagonismo significa também trazer a responsabilidade. Sim. Então, por exemplo, vou voltar para a história da cannabis, que eu acabei desviando, mas quando você vai a um médico, o que eu digo é o seguinte, esse paciente ele deve, pelo menos, saber quais são as opções que ele tem. E a escolha dele. Sim, sim, sim. Se ele vai pelo caminho A, pelo caminho B. A escolha é dele. Então, e é importante que seja, né? Porque é sobre a vida dele, né? É sobre ele. Né? O médico ele vai te prescrever, mas não é ele que vai ter a noite de sono, não é ele que vai sentir o pânico na pele, não é ele que vai vivenciar, enfim, uma doença neurodegenerativa, né? Não é ele que vai vivenciar a restrição, se a pessoa dá conta daquela restrição. Nem a dor. É isso. Nem o medo. Né? Então, a subjetividade é de cada um. E aí, a minha história, eu construí muito através dessa experiência pessoal e aí voltando, né, fazendo esse canal aí pela questão da própria responsabilidade. Porque Sim. eu sofri 20 anos com transtorno do pânico. E, assim, nunca teve na mesa continuar daquele jeito. Eu sempre Mas tive... você sabia que era o pânico? Durante os 20 anos você tinha conhecimento de que era o pânico? Quando você teve esse conhecimento? Eu venho de uma linhagem ansiosa. Então, assim, eu fui uma criança ansiosa. Uma criança muito preocupada. Eu sempre tirei as melhores notas. Meus pais nunca precisaram estudar comigo. Muito perfeccionista. Me cobrava demais. Então, o chicote muito afiado. Né? E aí, como bailarina, isso também acabou me trazendo mais ainda, né? Porque a gente sabe que... A cobrança é extrema. Que a cobrança é enorme, mas ao mesmo tempo também me trouxe disciplina. Então, tudo na vida tem esses dois lados, né? Mas, te respondendo a tua pergunta, assim, se eu sabia que era pânico, eu sabia que era ansiedade.
Tá. Eu sabia que tinha algo que não encaixava, eu sabia que tinha algo que podia ser melhor. Então, a esperança sempre existiu para mim. E eu acho que isso é o lindo dessa medicina, que a gente vai falar sobre a cannabis, porque é uma medicina de esperança. É uma medicina que trouxe a possibilidade de um diagnóstico não ser sentença. Sim. A gente hoje, por exemplo, pode usar um canabinoide para dor, um paciente que é refratário. Significa que ele não responde mais a opioide. Então, é sério, sabe? Então, é uma medicina que conecta a gente a essa natureza. Mas voltando para a responsabilidade, eu fui diagnosticada com transtorno do pânico, eu tinha 20 anos. Super nova. 19 anos. Nossa, muito jovem. Muito jovem. Eu tive, assim, minha primeira crise de parar num hospital com 21 anos. Caramba. Muito nova, né? Comecei a minha medicação ali. Sim. E aí foi a medicação tradicional. Medicação clássica. Tomei várias medicações. Mas, assim, eu tomava medicações e eu buscava possibilidades paralelas a isso. Então, Sim. a espiritualidade, por exemplo, sempre teve muito presente na minha vida. Desde sempre. os 21 anos ou desde pequena? Desde nova. Que bom. A primeira coisa que eu decorei na vida foi um credo. Eu passeava pela casa falando credo para todo mundo. Eu trabalhei na Igreja Renovada, no Rio. Sim. Eu trabalhava no Ministério de Cura, ia para casa das pessoas. E olha que de uma certa forma, isso também ajuda. E mesmo assim, você já estava numa crise. Porque isso dá um apoio, né? Quando você tem uma fé. Eu acho que a fé, ela te tira do desespero. Isso. Mas ela não te anestesia se ela estiver no lugar certo, né? Porque ela está ali também num lugar específico dela. Então, assim, a gente está aqui na Terra, nesse lugar onde tem tantos desafios, por algum motivo. E se aqui a gente pode experimentar a dor, a alegria, né? O bom e o ruim, né? O amargo, a gente estava falando do café, que eu estou nessa disciplina do café sem adoçante, e é dificílimo. Então, são desafios que a gente enfrenta que não são sobre uau, né? A gente não está falando sobre encontrar soluções mágicas, gigantes, né? Mirabolosas. Às vezes são pequenos desafios. Sim, do dia a dia. Do dia a dia. Todo dia tem um. Todo dia. E aí eu sempre busquei. Então, assim, imagina, fiz tratamento no Seu João de Deus, 8 anos da minha vida. Fui a todos os centros que você possa imaginar, espírita. Tirar esse negócio que está aqui em mim. Tudo que existia, né, tudo que me falavam assim, olha, Maria, aqui vai resolver. Eu vou. Assim, eu vou. A minha coragem nunca me faltou, apesar do medo. Então, isso é muito legal da gente falar também. Porque a minha clínica hoje é 90% sobre medo e ansiedade. Mas eu sou uma pessoa ansiosa. Eu falo rápido, eu penso rápido. O que eu hoje tenho de ferramenta que eu não tinha? Eu tenho a cannabis, Sim. que é uma super ferramenta, porque ela organiza todo o meu sistema interno. Mas eu tenho também o autoconhecimento. Então, eu sei os meus gatilhos. Não sei todos, cada dia eu aprendo um, mas eu sei muitos. Já o suficiente para poder me organizar. E quem te tirou desse quadro dos 20 anos foi a cannabis? Foi a cannabis. E como é que você encontrou ela? Como é que você chegou nela? Então, na época que eu conheci a cannabis, eu tomava 3 medicações. Então, eu tomava antidepressivo, regulador do humor, e eu tomava o Rivotril. Completamente anestesiada. Diário. Rivotril, para mim, era diário, não era mais SOS. Né? E o ansiolítico, a gente sabe disso, né? O ansiolítico, ele tem muitos efeitos colaterais. Sim. A curto prazo. A longo prazo, ele tem memória, libido, coisas graves na vida da gente, que a gente precisa para viver. Mas ele também tem algo que é terrível, que é a tolerância. Então, você tem que aumentar cada vez mais. Então, hoje eu tenho pacientes que chegaram com 70 gotas de Rivotril. Meu Deus. Né, e substituíram pela cannabis. Né? O ansiolítico do CBD, que é um componente químico da cannabis, ele é muito efetivo. E aí enfim, minha irmã, que tinha uma questão dela pessoal, de insônia e tal, me contou que estava usando a cannabis e que ela estava conseguindo dormir. Para ela também tinha sido uma caminhada longa até chegar ali. Sim. E naquela hora, assim, eu sempre fui nerd e tal. Falei, nossa, a genética conta, deixa eu estudar. Eu já tinha ouvido falar sobre cannabis, mas também tinha os meus tabus. Nunca fui
nunca fui de fumar. Sim. Né? Sempre fui super careta. Falava, não, mas eu fui estudar. Porque eu acho isso legal também, né? Quem não estuda não tem o direito de falar. Não tem. Se você não pesquisa, eu falo isso para os meus médicos, eu falo, gente, para falar tem que pesquisar. Se você tem todo o direito de falar assim, não, eu não quero isso na minha clínica, mas não vai falar, nem contra nem a favor. Esses dias eu estava falando exatamente sobre isso, que para você poder dar opinião, você tem que ter o mínimo de autoridade. Para ter o mínimo de autoridade, você tem que ter o mínimo de estudo. Exatamente. E a gente vê muita gente falando besteira ou contra ou a favor de coisas sem ter estudado. Sim. Ou estudado através de alguém, né? Isso não, do olhar do outro. Eu sou expert em, sei lá, em Sartre. Mas eu nunca estudei. Eu estudei um cara que estudou. Sim. Entendeu? Então vamos estudar da fonte, vamos estudar direito. Não vamos estudar pesquisas enviesadas, né? Financiadas pela Big Pharma. Sim. Sempre ver, né? É importante, né? O que você está assistindo também, essas séries. Hoje tem muitas séries. E as séries, elas são patrocinadas. Elas têm interesse. Muitas delas. A vida é cheia de interesse, né? As relações são na base do interesse. Né? Então, alguns interesses lindos. Sim. E outros nem tanto. Eu falo que é o interesse e o interessado, né? Os interessados é a coisa boa. O interesse é o interesse do interesseiro. Isso é ótimo, vou usar isso. Pro lado ruim. Adorei. E aí, quando a minha irmã me contou sobre isso, eu liguei para minha psiquiatra, na época, falei, olha, aconteceu isso, ela conhecia a minha história, ela me medicou muito nova, eu estava com ela acho que com 19 anos eu já fazia consulta e fui medicada com quase isso. E aí ela falou, olha, vamos tentar, porque eu tirei metade da minha clínica do Rivotril com a cannabis. Falei, então vamos tentar mesmo, porque ainda tinha o aval de uma pessoa que eu confiava, né? Que te acompanhou há tanto tempo, que me conhecia, né? Conhecia o meu universo individual, particular, Sim. né? Sim. E aí a gente começou. E aí, na época, eu estava na Europa, em Portugal, eu comprei uma cannabis numa das lojinhas, assim, as lojinhas, a cannabis lá, ela é legalizada, então, assim, você compra em lojinhas, mas, na verdade, o que você compra é uma medicação, é uma cannabis mais para o recreativo, então é pouco concentrada, você não sabe muito bem a origem. Sim, Existe uma questão que é muito importante para quem quer usar a cannabis, independente de ser minha ou de qualquer outro parceiro, que tem muitas pessoas sérias fazendo, mas quem é sério vai te dar o certificado de análise pelo lote que você está usando. Sim. Então, você vai ver no óleo o lote, você vai entrar no site da empresa e lá vai ter o certificado de análise do seu lote, porque é uma planta e a planta ela reage a calor, a umidade. Então, tudo isso vai mudando a genética da planta. Sim, sim. E aí é importante que você saiba o que você está usando. E aí eu comecei a usar, então, essa cannabis lá em Portugal, mas em Portugal a legislação é do hemp, que é até 0,3% de THC, é muito baixinha. Na verdade, assim, essas que são vendidas nas lojinhas, elas não têm THC nenhum. Sim. Então, foi toda uma cannabis específica que eu tomei, que não era a melhor para mim, mas que eu estava em viagem, já era um desafio para mim, com as minhas 2 filhas, num país que não era meu. Então, quando eu estava nesses desafios, eu sempre tive a resiliência em mim. Então, se para isso eu precisava tomar o dobro de Rivotril, eu tomava, mas eu não deixava de fazer. Isso é bacana. Sabe? E é o que a gente estava falando, assim, o corajoso não é quem não sente medo, é quem faz com medo. Com medo. Né? Quem traz o medo para ser seu aliado. Porque a ansiedade, na verdade, ela não é nosso grande inimigo. A ansiedade, ela é nosso companheiro na batalha. Por quê? A ansiedade, ela vem de um aspecto de sobrevivência. Você acha que a ansiedade protege? Não, nós todos aqui, nós somos... nós viemos de uma ancestralidade ansiosa. Quem não era ansioso morreu na caverna. Ou morreu pelo leão, pelo tigre, pelo urso, ou por um inimigo, mas morreu. Gente, nunca tinha parado para analisar dessa forma. Todos nós temos essa herança Sim. da ansiedade. Agora, existe a ansiedade patológica? Claro que existe. Existe uma ansiedade que gera sofrimento.
Que paralisa, né? Assim como a tristeza. Existe uma tristeza que é a tristeza natural, que não deve ser medicalizada, porque ela fala da vida. Então, se você medicalizar uma tristeza que tem um motivo de existir, você vai estar tirando desse indivíduo a oportunidade de crescer com aquele motivo. É interromper um processo, né? Interromper um processo. É claro que, assim, isso não é sempre, né? Nada é sempre, nem para todo mundo. Então, se, por exemplo, chega para você um paciente que está num sofrimento muito grande por um luto, a medicação ela pode existir naquele momento, mas ela é uma medicação pontual. É uma boia, né? É uma ferramenta para você passar por aquele maior desafio, talvez, que você já tenha passado na sua vida. E está tudo certo. Mas ela não é para sempre. Sim. Ela é por um tempo. Mas a gente tem essa mania, né? A gente está com essa sociedade doente de felicidade. Muito. Todo mundo hoje tem a obrigação de ser feliz. Mas eu acho que está muito relacionado com o que virou a internet na nossa vida. Porque o que se mostra é todo mundo feliz. O que se mostra é uma vida editada. É isso. E aí o perigo disso é que, principalmente para a galera mais nova, que tem menos maturidade e consciência, que aquilo ali não é real, porque o nosso cérebro ele não entende, ele não distingue a fantasia do real. Sim. Por isso que esses jogos e tudo, né, você colocar, por exemplo, uma criança muito em contato com jogos violentos, ele vai confundindo a realidade com a fantasia. Ele acha que é normal a violência. Ele acha que é normal. E as nossas células também escutam muito do que a gente fala e do que é falado para nós. Então, isso também é um aspecto que não tem nada a ver com misticismo. Isso é ciência. Sim. Então, tomar cuidado, né? Se atentar para quem você está convidando para dentro da sua casa, de novo, né? O que você está lendo, o que você está vendo, quais são as suas companhias, quem são seus amigos, qual é o universo que está transitando. Você, com você mesmo, que tipo de amigo você está sendo para você, porque o nosso chicote é muito maior com a gente do que com o outro. Queríamos nós sermos o amigo que nós somos para o outro, para nós mesmos. Exato. Não a gente sabe da gente na vida de todo mundo, na nossa. Pois é. Né? A gente não... E aí acaba que a gente compara a nossa vida real com vidas editadas. O tempo todo. O tempo todo. Então, a realidade contra a ficção é um gap enorme. E esse gap traz a frustração, que traz essa sensação de fracasso, que traz a tristeza. Sim. Mas voltando para a história da tristeza e da ansiedade, assim, sentir faz parte da vida. Só que a gente está nessa vibe, né? Fui vibe, né? Sim. E sempre no high, né? Sempre na felicidade. E buscando o tempo todo, cada vez mais, o high. High. Então, a história da endorfina no esporte também fala muito sobre isso, mas o esporte, por exemplo, é uma sublimação de uma energia que tem que sair. Freud falava muito da sublimação. Então, você pegar uma libido, né, e a gente acaba restringindo a libido para um universo sexual, Sim. mas a libido é sobre o tesão na vida. A libido é o que te faz levantar da cama todos os dias. Então, você, às vezes, está com excesso dessa libido e ela tem que sair por algum lugar. E o esporte é um dos canais que podem sair. E canais que fazem... Né? Claro que a gente está falando aqui de um esporte saudável, né? Sim. Porque também tem muita gente que se machuca, tem muita gente que está num outro lado da moeda. Mas o esporte, ele pode ser uma sublimação. Isso é legal, que eu queria saber quando é que deixa de ser o saudável e vira vício. E aí, aquela coisa que a gente estava conversando sobre qual a diferença do vício e da dependência, que eu acho que isso é muito legal. Isso é importante. Eu acho que, assim, respondendo a primeira pergunta, quando deixa de ser saudável e vira patológico, né? Seja ansiedade, seja medo, seja esporte, seja compra, seja sexo, seja álcool, seja o que for. Quando você pega aquele indivíduo e aquilo que ele está fazendo está gerando sofrimento, está paralisando ele. Então, você sentir uma tristeza porque você acabou um namoro, se separou, né? Perdeu o emprego, isso faz parte. Normal, né? E você deveria, porque nós
somos uma sociedade adolescente. Mas nós deveríamos ter um adulto, que é a história da frase que eu ouvi da Marta Medeiros chegando aqui, que é, não importa a idade que você tem sempre uma hora que você tem que chamar um adulto. Isso é maravilhoso. E esse adulto está dentro de você. Essa é a boa notícia. Nós temos todas as nossas fases dentro da gente. A gente não deixa de ser. Isso que é o legal. O legal é a gente ir caminhando na vida em direção a algo maior, né, um propósito, mas carregando todos os nossos eus junto com a gente. Que fazem parte da nossa história, né? Que trouxeram a gente até aqui. Tem um exercício muito legal que eu faço, que é colocar a criança, né? Eu peço uma foto. Eu tenho aqui num dos meus protetores de tela, eu com 8 anos de idade, que foi uma fase desafiadora para mim, separação dos meus pais e tal. E aí, às vezes, eu coloco aquela foto no meu protetor de tela. Toda vez que eu pego o celular para fazer alguma coisa, ela tá ali. Ela sou eu, com 8 anos. Sim. E aí, eu, Maria, de 46, converso com ela. Mesmo que seja um segundo, em voz baixa para mim. Mas eu falo, Maria, a gente conseguiu. Tá tudo certo. Vai passar. Porque se a gente pensar aí numa questão mais da física mesmo, a nossa existência, ela é muito rápida dentro do infinito, né? Então, é um pontinho no papel. Se você pegar aquele pontinho no papel, acontece a mesma coisa com o caos. O caos, ele só existe no micro. Você pega uma lente de aumento, vai, e ele vai ficar... Aquele nosso pontinho de existência se expande e vira a nossa vida toda. Mas no macro, quando você está de longe, é só um pontinho. Então, às vezes, o que a gente precisa não é de medicação. O que a gente precisa é se distanciar. Eu sempre falo isso. Se você está no meio do incêndio, você não vai conseguir apagar. Não vai. Você tem que sair da ilha para ver a ilha. É isso aí. Não é? Então, é sobre isso. Então, sair da ilha significa o quê? Se distanciar. E para esse distanciamento acontecer, você tem que ter a sanidade das pausas. Esse momento entre o que eu sinto e a forma como eu reajo. E as ferramentas, elas acabam sendo sempre sobre essa pausa. Porque não é sobre deixar de sentir. Mesmo a medicação como ferramenta, eu não faço, eu não sou aquela, né, levanta a bandeira contra a medicação psiquiátrica de forma alguma. Inclusive, a cannabis é uma medicação. E dessa forma, é uma ferramenta. Sim. Né? Mas ela é para ser uma ferramenta e uma ferramenta que não te ausente de si mesmo. Você não pode deixar de ser. Eu não posso deixar de ser Maria. Né? Se eu tomava... uma gota de Rivotril, 2 gotas de Rivotril para enfrentar um desafio, era a gota suficiente para que eu pudesse baixar a minha amígdala. Sim. Porque quando a gente está com estresse muito alto, a gente tem um congelamento do pré-frontal, que é a nossa área do cérebro que ajuda a gente a regular e também a ter essa reação adulta para a vida. Sim. Mas eu não poderia deixar de ser Maria. Essa é a preocupação, por exemplo, que a gente tem hoje na medicina com os indutores do sono. Porque o indutor do sono, se você for ver a bula, ele está ali por semanas no máximo. E está todo mundo tomando. E as pessoas tomam, eu tenho pacientes que tomam há 2 anos. Né? Então, essa pessoa, por exemplo, já está tendo, né? Se a pessoa está tomando há muito tempo, ela vai sentir o sonambulismo. Sim. Tem hoje inúmeros pacientes que começam a fazer coisas, elas não lembram. Às vezes elas se endividam, compram um monte de coisa, elas não lembram. Estão dopadas. Estão dopadas porque o indutor do sono, ele faz isso. E aí isso deixou de ser a ferramenta e virou vício. Isso deixou de ser ferramenta a partir do momento que te faz se ausentar de si mesmo. Porque é o que a gente estava falando, né? A vida é feita de desafios. Sim, todo santo dia. E faz parte. Estar vivo é isso, né? A morte, ela não é a falta de vida. A morte é a falta do movimento. Se você pensar, né, as pessoas que têm medo da morte, elas não sei se elas têm medo da morte ou elas têm medo do morrer. Como eu vou morrer? Será que eu vou sofrer? Né? Então, Sim. tem esse percurso também é interessante da gente lidar.
E os desafios, eles falam muito mais sobre o momento do processo do que o fim do processo. Sim. Né? Então, eu, por exemplo, o paciente que eu não pego é o paciente que tem aerofobia. Porque eu tive um trauma num avião e eu desenvolvi uma aerofobia. Eu já fiz vários cursos de aerofobia. Eu viajo muito. E por que vem a aerofobia? Bom, a aerofobia ela pode vir por vários aspectos, né? Depende muito da abordagem, né? do psicólogo, da visão do psicólogo. A minha abordagem, ela fala muito da clínica junguiana. Então, para o Jung, a gente tinha instâncias, né? Então, a nossa instância superior, que é o nosso eu superior, ele chamava de self. O self é aquilo em nós que sabe tudo. Tá. É com ele que a gente conversa em oração. É para ele que a gente pede socorro. E quando a gente está conectado, por exemplo, as medicinas da natureza, a canábica, a psicodélica, ela traz muito essa conexão com a natureza que somos nós. E aí, com isso, esse canal com esse eu superior fica mais limpo. Esse eu superior, esse self, ele está presente na nossa vida o tempo todo. Muitas vezes a gente não consegue escutar ele. Mas como eu disse para você lá no início, que a gente tem duas formas de lidar com a ansiedade, né? Então, a gente tem o medo ou a entrega. Sim. E eu arrisco dizer que a aerofobia ainda existe na minha vida, assim, deixar bem claro, assim, eu viajo muito, eu enfrento, vive pra lá, mas pra existe cá. um nível de sofrimento ainda, pequeno, mas existe, e por isso que eu acho, né, eu com meu chicote, que eu não estou livre da aerofobia. Sim. Né? Mas talvez, se a gente for olhar na clínica e tal, diriam, Maria, você não tem mais aerofobia, mas eu tenho sofrimento. Eu acho que esse sofrimento ainda está lá para me lembrar da virtude mais importante, inclusive como psicóloga, que é a humildade. Nada vem de mim, tudo vem através de mim. Eu sou instrumento. Instrumento, cada um tem, né, a sua crença. Para mim, instrumento de Deus. Eu peço para ser instrumento de Deus. Eu rezo todos os dias para ser instrumento de Deus. Eu peço para, aqui nesse nosso papo, eu ser instrumento de Deus, que as minhas palavras sejam iluminadas para chegarem às pessoas e poder fazer a diferença. Esse é meu propósito aqui, é fazer a diferença na vida das pessoas. E tudo que eu vivi até hoje me preparou para esse momento. Sim. Então, o pânico é um grande mestre na minha vida. As patologias, elas são grandes mestres. Mas é uma baita maturidade você enxergar assim, porque as pessoas veem, poxa, o pânico acabou com a minha vida, eu perdi anos da minha vida. É uma maturidade, mas ao mesmo tempo também é uma libertação. Porque isso me deixa mais consciente de que as nossas escolhas são feitas por nós e nós temos a sabedoria do self para fazer essas escolhas, mesmo que elas não nos pareçam a melhor escolha naquele momento. Sim. Tem aquele dizer que eu acho lindo, é que assim, se você soubesse todas as opções que estavam na mesa para você, como Deus sabe, você escolheria exatamente a que você está passando. A gente não sabe tudo. Né? Então, claro que não é para banalizar o sofrimento, Sim. Né? Mas até o sofrimento, na minha visão, isso é a minha visão pessoal, e que tem esse diálogo, né, com a visão do Jung, até o sofrimento tem um propósito na nossa vida. Ele vem te ensinar de uma certa forma. Quando a gente está passando por ele é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Mas eu tenho essa crença de que não tem nada, eu até tenho tatuado na perna que não há nada, não existe glória sem dor, que não existe você aprender, passar e ganhar o conhecimento, experienciar algumas coisas se você não passou por um processo que de alguma forma, e dor não é só aquela aguda que te machuca, mas que te desconforta. Se você não saiu da sua zona de conforto, você não deu o próximo passo. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, porque a gente às vezes se acostuma, né? E a gente se acostuma inclusive com a dor. Sim. Existe, muitas vezes, assim,
até como psicóloga, para mim é desafiador alguns pacientes que, para mim, está tão óbvio o processo, mas e está se fazendo óbvio para aquele paciente, mas mesmo óbvio, ele prefere conscientemente, aí grandes aspas aqui, né, porque tem vários níveis de consciência, Sim. mas na consciência que cabe a ele, ele está fazendo a escolha da dor conhecida. A dor conhecida, ela é mais segura do que a possibilidade de uma cura desconhecida. É porque ele já sabe, né? E aí a gente volta para a história da fé, na vida mesmo, né? E aí a gente volta para a história do avião que eu não te respondi. Então, essa instância da minha vida, que é o voar, e é algo que eu preciso fazer e faço muito, e escolho fazer, ela me traz, toda vez que eu entro num avião, ela me mostra assim, Maria, por mais que 90% da sua vida você haja com fé na entrega, tem esses 10% aqui que ainda precisam ser trabalhados. Porque se a minha vida fosse 100% entrega, vamos combinar que eu entraria no avião e eu seria capaz de me abandonar no processo porque eu tenho fé que eu sou protegida. E eu tenho fé, de fato, que eu sou protegida. É muito interessante porque, assim, eu não tenho medo do avião. Né? Você não tem medo do avião cair? Eu tenho medo no avião. É diferente. Entendi. Né? É muito diferente. E isso é até uma psicóloga especialista em aerofobia, a Wendy, que me contou. E eu achei isso interessantíssimo, porque é sobre isso, sabe? Então, assim, quando eu estudei nos cursos de aerofobia, inclusive, se alguém estiver escutando a gente, eu super recomendo. Existem alguns cursos de aerofobia muito bons que trazem esse conhecimento, né, da engenharia e o quão segura ela é. Sim, sim. Né? Então, por exemplo, a turbulência não derruba avião. Mas passar por uma turbulência derruba a gente. Toda vez que eu entro num avião, eu luto uma batalha. E talvez precise, e parte minha, né, o meu adulto, ele entra em conflito com a minha criança ali na hora do voo, porque eu falo, gente, Maria, não precisa ser assim. Você já tem um monte de ferramenta. Por quê? Aí, parte minha entende que eu ainda preciso disso por algum motivo que eu não estou entendendo agora. Mas quando eu deixar de precisar, isso vai embora. E aí você entende. Então, eu ainda não estou na minha entrega absoluta de fé no meu self, na vida. Eu estou muito mais próximo dela do que eu estava, né, há 20 anos atrás, do que eu estava há 10, há 5, há 2, há 1 ano atrás. Sim. Mas eu ainda tenho muitos passos, muitas coisas a trabalhar em mim. Como todos nós, né? É uma constante. Você acredita que a aerofobia tem ligação direta com o pânico? As pessoas que têm pânico têm aerofobia? As pessoas que têm pânico, elas têm dificuldade de sair do controle. Ah, isso eu queria falar, de controle e gestão. Qual que é a diferença de você conseguir controlar e você gestionar, fazer a gestão da ansiedade? A gente usa muito isso, porque assim, quando o controle, ele passa por esse aspecto de que nós somos deuses capazes de prever tudo. Então, por exemplo, existem ferramentas que ajudam a quem tem aerofobia. Né? Você tem o Turbly, por exemplo, que é uma ferramenta que você consegue colocar o seu voo e você tem uma previsibilidade muito real de turbulência durante o seu voo. Que legal! Isso pode funcionar. Por quê? Se você vai passar por uma turbulência naquele determinado momento, e for uma turbulência, existem 3 tipos de turbulência. Tem a leve, a moderada e a severa. A leve é quando você está com o copo e nada acontece. Anda. A moderada, você continua conseguindo beber. A moderada você ainda consegue beber, mas existe toda uma dificuldade. A severa é aquela que você não consegue beber, que a água sai para fora do copo. Voando. Quando você sabe da previsibilidade daquela turbulência, né, algo dentro de você, que é o teu cérebro, aquele que a gente falou da ansiedade, que te protege, ele já está programado para aquilo.
Então, não saiu do script dele, né? Você não entrou no avião e falou, não vai ter nenhuma turbulência, porque isso também é uma furada. Sim. Quando a gente vai enfrentar um desafio, a gente fala, eu vou ser maravilhosa, Esquece. eu já estou completamente preparada, nenhum desafio vai me derrubar. Nunca estamos. Aí a vida vem e pá, né? Porque você se frustra, porque você está com uma expectativa muito alta e a sua realidade não está. Não vai condizer com a sua expectativa, nunca. Não vai condizer. E aí você vem a frustração e você se sente o quê? Um derrotado. Sim. Né? Então, quando você já entra num voo com uma previsibilidade, você já organizou o teu cérebro para passar por aquilo. Por mais desconfortante que seja, está fazendo sentido. Entendi. O fazer sentido na nossa vida é muito importante. Apesar de ser ilusório, na grande maioria das vezes, e muitas vezes também tardio, como eu te falei, né, o pânico, durante aquele primeiro momento, não fazia sentido nenhum para mim. Hoje faz. O sentido acaba vindo com a vida. Uma hora vem. Uma hora ele vem, mas não necessariamente e muito dificilmente durante o teu processo. Ele vai vir depois. Mas nunca é tarde, entendeu? E aí o pânico, ele fala muito sobre essa questão do controle. Então, a gente procura, inclusive na clínica da ansiedade, mudar a palavra para gestão. Então, eu não controlo os fatos. Quando eu tenho, por exemplo, um aplicativo desse, eu não consigo controlar. Não quer dizer que a turbulência vá acontecer só aquela. Até porque existe uma coisa na aviação que é a turbulência de céu claro. É aquela turbulência que não aparece em nenhum radar, Sim. mas que acontece. O comandante nem sabe. Né? Então, não está no aplicativo. Isso não significa, então, que você tem um aplicativo e você vai poder, né? Não é uma cartomante, né? Não é 100% de Nem a garantia. cartomante, aliás, faz isso, porque a gente está o tempo todo mudando, né? Se Sim. você acredita em cartomante, ela está vendo uma foto. É uma foto, né? Ela não está vendo o vídeo, Sim. né? Então, o filme é bem diferente da foto, porque a gente, graças a Deus, vai mudando, né? Então, quando a gente muda essa questão do controle para a gestão, é importante, porque também a gente está contando para o nosso cérebro, lembrando que a gente escuta tudo que a gente fala e que os outros falam, nossas células escutam, a gente está contando para o nosso cérebro que a gente está gerindo com as ferramentas que a gente tem, fazendo a melhor gestão diante do desafio com as ferramentas que a gente tem. Até porque o controle, se você diz de controla, você poderia, eu controlo, então eu corto, eu não quero passar por isso. E aí, eu adorei essa analogia, porque a gestão, você vai passar por isso. Só basta você ver qual ferramenta você vai usar para lidar melhor ou lidar pior com a situação que você vai experienciar. E o avião, ele também, ele faz assim, é como se você estivesse num carro, vendada, sem Sim. saber para onde vai, sem saber o caminho. Você pode até saber o destino, mas você não sabe por onde você sabe. vai. Você não sabe quantos buracos você vai enfrentar no caminho. Você não sabe o que a buzina está dizendo, se você está em risco ou não está em risco, o que é freio, se a pessoa parou no sinal que deveria, né? Então, é uma entrega, é um grande exercício de entrega. Faz total sentido, eu não tinha parado para olhar com essa visão, assim. Mas é verdade, você não tem noção nenhuma. Nenhuma. Se o caminho tá certo, se ele não deu a volta no mundo, se ele já não voltou porque teve um problema naquela pista de pouso. E aí, um assunto que é interessante da gente falar também, que é pouco olhado, é a importância para essa ferramenta, por exemplo, da aerofobia ou da ansiedade, ou dos pequenos desafios, sejam quais forem. Essa ferramenta fala da resiliência. A resiliência fala da felicidade. Hoje, os maiores pesquisadores de felicidade já colocam essa questão da resiliência. Né? Então, quanto mais resiliente você for, mais feliz você vai ser. E o que te traz essa resiliência? Né? O que te traz essa resiliência fala muito da forma como você foi recebido no mundo. Eu trabalho muito com essa psicologia intrauterina, e trabalho muito com a importância desses primeiros momentos. Num primeiro momento, quando você é recebido, geralmente por uma figura que a gente chama de mãe, mas Sim. pode ser uma figura afetiva qualquer, mas eu vou chamar de mãe aqui essa figura afetiva. A mãe, ela te recebe com todas as suas angústias, porque a gente sabe que nascer é uma dor enorme. Você imagina, num contexto mais espiritual, então, uma alma vir para esse mundo.
Sim. Né? Então, e mesmo que não seja num contexto maior, porque o micro sempre fala do macro, vamos falar então da vida pré-nascimento, que já pode ser uma encarnação, né? Durante o parto, a gente está ali numa Sim. encarnação diferente, né? Então, a gente nasce para um mundo diferente. Isso é muito difícil. E aí, o bebê, ele traz muitas angústias. E essa mãe recebe essas angústias do bebê e diz para ele, você é muito bem-vindo, eu vou dar conta. Mesmo que você não dê conta, você diz que vai dar conta. Né? Outro dia, eu até postei, eu fiquei muito impressionada, né? A minha filha mais nova, ela é africana. E ela é muito resiliente. Já veio com ela e a história de vida dela trouxe mais ainda essa ferramenta para ela. Mas a gente estava jantando e tal, e ela falou assim, mamãe, no meio do jantar, ela falou assim, mamãe, eu tô com medo de ir para a escola porque eu posso tomar um tiro. Eu conversei com ela, falei e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco, no final, na hora da sobremesa, ela falou assim, mamãe, eu tô com dengue. Porque eu fui picada na escola, eu tô com dengue. Aí, de novo, recebi a angústia dela, digeri, entreguei para ela de uma forma com que ela pudesse lidar com aquilo. E aí, na hora de botar ela para dormir, né, eu gosto de ler uma história, conversar com ela um pouquinho na cama e tal, porque eu tenho 2 filhas, então eu tenho um momento com cada uma também é importante. Eu estava ali com ela, ela falou assim, mamãe, será que essa dor no meu estômago é câncer? Gente. Ela tem 10 anos. E aí eu vou te falar assim, eu fiquei até umas 2 horas da manhã, sem conseguir dormir, ruminando dentro de mim que tipo de vida que a gente está entregando para os nossos filhos. Porque a mídia, ela hoje controla a gente através do medo. Sim. As grandes políticas controlam a gente através do medo. E a gente aprende isso. E a gente não só se controla através do medo, como a gente controla o outro. E o outro, nesse caso, os nossos filhos, através do medo. Então, muito importante, assim, a gente entender que o papel dos pais nesse lugar é um papel de acolher essa angústia. Só que a gente tem pais que são filhos machucados, feridos, sim, de novo a nossa criança. E que eles não foram acolhidos nas suas angústias. E mas eles não sabem nem como fazer. Ele não sabe. Então, é importante a gente ter essa consciência, entender que muitas vezes a vida vai trazer desafios para a gente que a gente não está preparado. Por quê? Porque a gente não vivenciou aquela etapa da nossa vida com começo, meio e fim. Sim. Né? E aí a gente tem que fazer o quê? Aí a terapia é muito linda nesse processo. A terapia, as pessoas, elas vêm até mim, assim, e eu sempre gosto de falar isso. Eu falo, olha, não conte com pílulas mágicas. Eu não sou a fada madrinha. A fada madrinha, entendeu? Eu não estou aqui para resolver os seus problemas. Nós estamos juntos nessa caminhada. O que eu posso fazer para você é, como eu estou fora da ilha, eu recebo o que você me traz, eu faço a digestão, eu organizo o conteúdo que você está me trazendo, porque, obviamente, eu tenho ferramentas, eu estudei muito para isso, e eu vou te entregar esse conteúdo mais organizado. Para a sua visão expandir. Para você ter as ferramentas para lidar com os seus desafios. Então, para expandir a sua visão. Sabe o que é legal que eu queria te perguntar de uma coisa que você falou agora sobre a pessoa estar pronta para o processo terapêutico e a pessoa ter as dores dela, da criança ferida dela, e ela não conseguir lidar, de repente, com a criança que veio. Como que é, se você tem uma pessoa do lado que você sabe que ela precisa do processo terapêutico, mas ela nega, o que você indica? Que eu acho que tem muita gente aqui que escuta a gente, que tem alguém do lado que fica assim, terapia? Bobagem. Não, já fiz, não preciso. E para mim devia nascer junto com o cordão umbilical. Você devia sair com o cordão umbilical, corta de um lado e dá a mão para o terapeuta. Talvez esse seja o maior desafio. Porque, assim, não tem processo terapêutico se você não tiver de mão dada. Eu não consigo fazer sozinha. Porque a gente está falando também desse conceito que existe na medicina, que são as pílulas mágicas. Sim. Então, o paciente chega para o médico e fala, olha, me dá o Ozempic porque eu quero emagrecer, me dá Ritalina porque eu quero me concentrar, né? Me dá Rivotril porque eu quero ficar calminha, me dá um indutor do sono, um PATS, porque eu quero dormir bem. Poxa,
nem funciona desse jeito. Sim. Mas mesmo assim, esse médico que fizer essa receita, ele é um assassino. É um assassino. Ele está vendendo a medicina. E a gente sabe que isso acontece em muitos consultórios. É o que mais tem. Muitos consultórios. Infelizmente é o que mais tem. Pois é. E aí, não existe pílula mágica na psicologia e não deveria existir na medicina. Por quê? Existe sempre o que você faz, a tua responsabilidade sobre o processo. Então, por exemplo, falando um pouquinho da cannabis. A cannabis, ela é uma medicina muito interessante porque nós temos dentro de nós um sistema chamado sistema endocannabinoide, que é como o sistema nervoso, como o sistema gastrointestinal, é um sistema. Nós produzimos a nossa própria cannabis, de forma muito leiga falando. Nós temos canabinoides, que são chamados endocannabinoides, que nós produzimos. O leite materno é cheio de endocannabinoide. Olha. E aí já se sabe que, por exemplo, o aumento da imunidade do bebê que mama vem muito porque ele está sendo nutrido de endocannabinoides. O que a gente tem é uma dessas mágicas e milagres divinos na vida, que é uma planta que se chama cannabis. Sim. Né? Assim como se chama maconha, como se chama a erva de Santa Maria, a erva santa, cânhamo, hemp. Tem vários nomes para essa planta, mas é a mesma planta. Que traz os fitocannabinoides, que são tão parecidos com os endocannabinoides que a gente produz, que quando a gente suplementa, eles se conectam aos nossos receptores canabinoides. E aí ele organiza um corpo. E por que você precisaria suplementar? Você precisa suplementar porque alguns desafios, estresses, falta de sono, luto, Sim. dor, algumas situações neurodegenerativas, elas fazem com que o nosso sistema endocannabinoide se desorganize. E ainda tem uma síndrome, que é uma síndrome que é da falta da produção de endocannabinoides. Por exemplo, os autistas, a gente já sabe que tem um déficit de produção de endocannabinoides. Por isso que a criança autista, quando usa a cannabis, tem se mostrado empiricamente uma evolução gigante, maravilhosa, que a medicina clássica não conseguiu trazer. Eu ouvi falar disso pro Alzheimer também. Pro Alzheimer, porque dentro da planta existem vários canabinoides. Então, o CBD é um dos canabinoides. E o CBD, ele é neuroprotetor e ele tem um fator anti-inflamatório muito grande. E as doenças neurodegenerativas são doenças inflamatórias. Então, por exemplo, as pessoas falam, mas ele cura. Não, ele não cura o Alzheimer. Mas se você conseguir, por exemplo, regular o grau. E você consegue, dependendo do estágio da doença, é como se você estivesse indo de foguete e você passa aí de Fusca. Sim. Né? Porque você consegue retardar esses sintomas. Isso você está falando, por exemplo, de uma possibilidade, né, genética. Quando você faz um teste genético, você tem lá, né, a sua herança genética. Que a epigenética vai ter que ligar ou desligar. Mas se ela está ali presente, você já pode usar o cannabis de forma preventiva. Para você não chegar no fim da vida. E ele tem sido uma forma preventiva maravilhosa. Então, a cannabis, ela fala muito dessa medicina de esperança, como a gente falou, um diagnóstico não é sentença, mas ela fala de uma medicina que vai regular o seu corpo. Até aí tudo certo. Mas adianta eu tomar cannabis e continuar enchendo a cara? Adianta eu tomar cannabis e ter uma dieta com processados e açúcar? Esquece. Adianta? Não adianta. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, a medicina séria é uma medicina que te coloca nesse lugar. Ela não te dá uma pílula mágica. Mas tem alguma forma de você colocar esse gatilho na pessoa, dela perceber que não tem a fórmula mágica? Ou você acha que é um processo muito da própria pessoa? Eu acho que é um processo da vida. Eu acho que a vida, com seus desafios e seus mestres, são os mestres que vão mostrar. E aí tem uma coisa muito interessante. Desculpa, eu tô com uma tosse. Imagina. Fica tranquila. Ai, desculpa. Tem uma história interessante na minha vida que me mostrou, eu não vou entrar nela porque é muito particular de uma pessoa, mas ela me mostrou uma situação onde eu tentei
equacionar um problema por alguém. E essa pessoa acabou passando, muito tempo depois, por um problema muito parecido. Eu vou contar ela sem contar nomes, porque senão não vai fazer sentido. Uma pessoa me pediu ajuda, ela era muito nova, ela tinha engravidado de um cara que era casado, e a família dela era evangélica muito, fervorosa. Sim. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aos evangélicos aqui, pelo amor de Deus, mas na família dela, naquele contexto, aquilo não caberia. Sim. E ela chegou para mim e falou: Maria, meu pai vai me matar. Ele vai me enfiar, vai me bater e vai me expulsar de casa. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu já fui não sei aonde, eu já tomei um chá de não sei o quê, eu quase morri, eu não sei o que fazer, eu não perdi o bebê. Conversei com meu pai, enfim, porque ele é meu grande conselheiro até hoje, e a gente levou ela para uma situação específica onde ela conseguiu, com um médico, né, de uma forma que a gente sabe que não é legalizada no Brasil, Sim. mas dentro do aspecto dela, porque ela estava passando já por uma situação de muito risco, foi entendido que poderia ser feito, então foi feito da forma melhor possível e tal, e ela passou por isso. 5 anos depois, eu recebo um telefonema dessa mesma pessoa. Maria, eu quero te contar que eu vou ter um bebê. Eu falei, você casou e tal? Não, da mesma pessoa, na mesma situação, só que agora ela já era uma adulta. Sim. Então não dependia Tava nem pronta pra lidar com financeiramente daquele pai, tinha as ferramentas já. E eu vou ter, e o nome da minha filha vai ser Maria. Aquilo para mim foi assim, sabe quando você toma uma porrada na cabeça? Tipo, você não vai conseguir assumir para a sua vida o desafio que é do outro. O que é do outro é do outro. Então, isso em terapia também acontece muito. Você pode dar a mão para o seu paciente, mas é sobre ele, né? Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, nessas parcerias, porque a terapia é uma parceria. Sim. Né? O casamento é uma parceria, né? A família é uma parceria. E aí você acaba que não consegue assumir aquilo para você e a história é do outro. E é bem importante. Fica tranquila. É bem importante essa coisa da gente ver o que é do outro. Eu acho que a gente é levado na vida também, às vezes, se a gente não está seguro, se a gente não tem a nossa esperança, a nossa fé muito bem nutrida também, a gente acha que resolvendo do outro, a gente está resolvendo a gente. E, de novo, assim, nada que vem de mim é meu. Eu sou instrumento. Então, isso também cabe nas nossas relações. A gente tentar, e de novo, o controle. A gente tentar controlar menos as situações. Tem momentos na nossa vida que você fala, gente, mas por que eu estou passando nisso? Por que eu estou passando por isso? Mas aí tem a entrega. Entender que existe uma guiança que é do seu self, é dessa sua instância superior. Não é do nosso ego, que é a nossa instância mais terrestre. Não é da Mariazinha, Sim. sabe? É da Maria. E aí confiar. E que uma hora você vai entender o porquê. Uma hora você vai entender o porquê. Muito bom, Maria. A gente está chegando no final. Eu sempre peço aqui, para antes da gente ir embora, você deixar para a gente, primeiro, onde as pessoas te encontram. E acho que é legal você falar onde as pessoas te encontram e também onde as pessoas encontram as suas empresas. Porque até sobre isso, acho que até numa outra oportunidade tem papo aí pra gente voltar e falar mais sobre os produtos que você tem na sua empresa que podem ajudar muitas pessoas. Então, onde que elas te encontram? Redes sociais, website, fica à vontade. E também para deixar uma mensagem, se você soubesse que, assim, dentro do EmpowerCast, você pode empoderar pessoas, que tem pessoas que você nunca imaginou que estariam te ouvindo neste momento, uma mensagem que você pudesse deixar para elas, para dar esse suporte, essa ferramenta na vida delas. A mensagem é assim, não tenha medo, mesmo tendo medo. A vida, ela é sobre esse processo. É sobre a nossa coragem, que é o agir com o coração. Sim. E quando a gente está nesse lugar, mesmo o medo, mesmo a ansiedade, mesmo a tristeza, elas são mestres. E existe essa possibilidade
né? De você conseguir olhar assim para a vida. É claro que demanda a coragem, mas a partir do momento que você está nesse lugar, onde você entende que você não é vítima de nada, onde você entende que as suas escolhas te levaram a estar onde você está, mas que não tinha como ser diferente, tira a gente dessa paralisia da culpa e da possibilidade do que poderia ser. E aí a gente consegue de verdade, aproveitar o que é. Porque a vida é sobre isso, né? A vida é sobre esse agora aqui. É sobre o que é. Maravilhoso, maravilhoso. E para me encontrar, o meu Instagram é Maria, _Clean, é Klien. A minha empresa se chama Nativa Med e eu tenho a CB Pharma também. São as duas empresas de cannabis. A gente vai deixar aqui no link da descrição para vocês encontrarem com mais facilidade. Maria, muitíssimo obrigada. Obrigada mesmo. Super papo. Foi uma aula, uma super aula. Ficaria aqui tendo essa aula horas e horas e horas, mas para vocês ouvirem aí enquanto vocês estão no esporte, enquanto você está no carro numa viagem curta. Apesar de que São Paulo, hoje, qualquer lugar, dá para você ouvir o nosso podcast, porque você fica 40 minutos parado no trânsito. E só sair de casa já é um desafio, né? Exatamente. Então, muitíssimo obrigada. Se você ainda não segue a gente no canal, segue lá, se inscreve para receber as nossas notificações. Toda terça-feira às 11 tem episódio novo no canal. Um beijo e até a próxima.